Estamos aqui com o nosso amigo João Estevão, um grande amante das artes. É um escritor, embora ainda não tenha livros publicados, mas alguém que escreve contos, poesias e tem a pretensão também de escrever um romance. Boa noite, João Estevão. Boa noite, Gilberto. O João Estevão, ele é funcionário dos Correios aqui, uma pessoa de destaque na cultura local, membro do grupo Cavernistas, ex-presidente, não é isso? Na realidade, eu nunca cheguei ao cargo de presidente da associação, né? Mas sempre fui diretor financeiro. Mas, de certa forma, na nossa associação, a gente não leva muito em consideração essa questão de cargos, né? O grupo deseja fazer algumas coisas e se une em prol daquele evento, né? E, então, assim, o fato de presidente, vice-presidente e tal é uma mera formalidade. O grupo trabalha de forma mais unida, sem muita hierarquia. Os Cavernistas é um grupo que tem feito um ótimo trabalho cultural aqui em Santa Cruz e é interessante que o Ilhardi tem trazido esse diferencial ao associar a pintura com a música, não é isso? É verdade. O Ilhardi é o nosso presidente, né? Atual presidente da associação, mas sempre contribuiu da melhor maneira, né, para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Nós sempre trabalhamos em 3 vertentes, né? Nós temos um trabalho com bloco de carnaval, temos um trabalho com o tributo a Raul Seixas e temos um trabalho com o tributo a Renato Russo. O tributo a Raul Seixas aconteceu recentemente, dentro em breve, inclusive nós vamos fazer a distribuição dos alimentos que foram comprados com a portaria do evento, né? Foi arrecadado o valor de R$ 1.920. Nós vamos reverter eles em cestas básicas e distribuir para a população. Que coisa interessante, João. Inclusive, João, uma dessas pinturas dele foram feitas, algumas dessas pinturas foram feitas durante o show, né? Ele tem esse hábito. Isso, 2, né? Essa daqui foi feita em 2012, inclusive tem uma foto aqui, na apresentação da banda Geração Perdida, da qual ele é vocalista, no tributo a Raul Seixas, né? O 8º tributo. Essa outra aqui, que é semelhante, também foi feita num tributo a Raul, não em Santa Cruz, né? Em Ceará Mirim, mas foi feita num dos tributos. E você gosta de todas as pinturas dele, como você já me disse. No entanto, algumas não deixam de lhe tocar em especial. Qual delas você destacaria? Bem, Gilberto, eu sempre, devido à minha admiração por Raul Seixas há muitos anos, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu achei muito interessante essa pintura do Raul Seixas, né? Essas outras da chave também da Sociedade Alternativa são muito tocantes, mas foram outras pinturas que me chamaram muita atenção, né? A do algodão, especialmente, eu achei muito bonito, muito bem bolada, né? Representa um momento importante de nossa história. Com certeza, né? A cidade de Santa Cruz, ela se ergueu do algodão, né? Claro que tiveram outros fatores influenciaram, né? Mas foi uma peça muito importante da nossa história, né? Como cidade. Muito obrigado, João, pela sua participação. Estamos aqui tendo o privilégio de contar nesta exposição com a presença de Nailson Costa, um artista de destaque aqui em nossa cidade, cronista, contista e poeta, né? Escritor do primeiro e único livro sobre a literatura santacruzense, né? E ele não poderia deixar de prestigiar esse trabalho do artista Ilhardi Monteiro. Boa noite, Nailson Costa. Boa noite, meu amigo Gilberto Cardoso. Boa noite aos amigos ouvintes, né? Telespectadores da Web TV. É uma honra ser entrevistado por o grande artista Gilberto Cardoso, amigo meu, professor de longas datas. Enfim, é uma honra. A honra é toda nossa, Nailson. Nailson, o que é que você está achando dessa primeira exposição do Ilhardi Monteiro? A gente vivia pedindo muito a ele, faz essa exposição e ele demorava. O que é que você está achando do nível de trabalho dele? Rapaz, é espetacular, certo? O Ilhardi é um artista completo, né? Como a gente sabe,
é um artista completo. O cara é músico, é vocalista, é pintor, é bom nas artes marciais. O cara é completo, é completo. Enfim, eu estou achando, já achei muitas coisas bonitas aqui, inclusive adquiri um aqui já. Enfim, um trabalho de primeira grandeza. Qual foi o trabalho que você adquiriu? Fale um pouco aí sobre os motivos que levaram você a adquirir esse trabalho. Na verdade, eu adquiri esse aqui, que é Raul Seixas, que é para dar um presente à minha filha, que é fã número 1 de Raul Seixas. E quando eu vi, na verdade, eu já vinha mal intencionado, porque eu já sabia que ele tinha esse quadro. E quando eu cheguei aqui, estava Marcos Cavalcante acabando de comprá-lo. Aí eu digo, mas rapaz, Marcos Cavalcante, é a segunda vez que você faz uma presepada dessas comigo. Aí ele ficou assustado, disse, o que foi que aconteceu? Aí eu expliquei, né? Aí ele disse, não seja por isso. Ele gentilmente cedeu o quadro para mim e comprou o outro lá na frente. Rapaz, sinceramente, eu gostaria muito, Gilberto, que o nosso poder público, né, Secretaria de Cultura, Prefeitura, enfim, os canais competentes, dessem mais apoio ao artista santacruzense. Você sabe tão bem quanto eu que Santa Cruz tem grandes artistas, na área literária, nas artes plásticas, na música, enfim, nós temos, que pena que não temos assim o incentivo proporcional, né? Incentivo proporcional. Nós temos assim aqui e acolá, mas um grande incentivo não tem, né? Enfim, é lamentável. O Ilardi é um exemplo de um grande artista santacruzense, como você bem falou, um artista completo que demonstra suas habilidades em diversas áreas, inclusive o que você faltou falar, ele também faz esculturas maravilhosas. E eu não sei se você sabia, esse quadro aqui de Raul, ele foi todo pintado a dedo. A dedo, soube, sabia. Por isso que eu já vim mal intencionado, né? Quando eu cheguei aqui, eu já vinha para adquiri-lo mesmo, né? É uma pena enfim, eu sei que ele tem outros trabalhos, né? Que ele não colocou aqui em exposição. Não sei qual foi o motivo, mas eu estava muito afim de ver outros trabalhos que eu sei que ele tem, que inclusive mandou expondo lá no Facebook, né? Que eu conheço que tem. É uma pena que só tem esses aqui mesmo, mas depois ele teve os motivos aí e tal, e enfim. É verdade. E você, planeja publicar algum livro em breve? Na verdade, Gilberto Cardoso, às vezes a gente leva tanta lapada nas costas. Eu tinha a segunda edição do meu livro, aquele futebol, né, Documento de uma Paixão, e assim, por um momento assim, de raiva, por causa da falta de incentivo, né, esse incentivo que eu falei agora, eu deletei, até me arrependi, deletei, mas eu já estive conversando com um colega meu que é expert na informática, disse que tem como recuperar. Eu tenho algumas crônicas já prontas, eu tenho um romance praticamente pronto também, mas assim, para lançar mesmo, eu não sei. Claro que eu vou lançar um dia, mas não assim agora, certo? Até porque meus projetos são outros, para o momento atual são outros. É porque o seu trabalho é muito bem aceito, né? As publicações que você faz lá no blog da Apoesc geralmente dão um grande número de acessos, as pessoas gostam muito, como cronista e como poeta, né? E você realmente, a semelhança de Ilardi, não pode deixar os seus trabalhos sem serem expostos, não é isso? Com certeza, mas na verdade, Gilberto Cardoso, na verdade, eu não me vejo poeta. Poeta é um Gilberto Cardoso, é um Marcos Cavalcante, é um Hélio Crisanto. Eu sinceramente, eu escrevo umas poesiazinhas, mas eu não me vejo poeta. Eu me vejo um pesquisador, um apaixonado pelas artes. Eu gosto muito de escrever crônicas, como você já sabe, né? Mas, sinceramente, eu não me vejo assim, um artista nato, um artista, aquele dom que você tem, que dê um tema você desenvolve com a maior facilidade. Eu não, para fazer alguma coisa, eu suo muito, eu ralo muito. Mas você escreve poesia até quando faz crônicas, e suas crônicas elas são poéticas. Exatamente, existe a poesia na crônica, pronto, nessa seara eu gosto, eu me sinto bem mesmo, certo? Mas assim, Gilberto, como eu já disse a você várias vezes, já disse a alguns colegas, a gente trabalha numa área, e eu tenho uma língua desse tamanho, como você sabe, a gente trabalha, desenvolve as nossas funções profissionais de um determinado setor da sociedade, que a gente também não pode estar se expondo muito, né? Nunca fui repreendido por ninguém, nunca fui censurado por ninguém, mas assim, eu vejo que às vezes eu converso muito, às vezes eu falo demais, e onde eu trabalho, a minha função profissional, ela é como se tivesse sempre me botando um freio.
tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo. Enfim, é meio complicado, diferentemente de quando eu era professor. Né? Enquanto professor, você tem toda a liberdade. Não é diferente de você trabalhar, por exemplo, no setor de justiça, onde você está toda semana tentando mediar conflitos, né? Não pode punir por A nem por B, enfim. Aí fica complicado você estar falando de A, falando de B, mesmo que seja poeticamente, mas é meio complicado. É verdade. Então, você dá a nota máxima para esse trabalho de Willard Monteiro aqui. Eu não vou dar 10, sabe por quê? Porque eu vou dar 11. E 11 é maior do que 10. É espetáculo, rapaz. Tudo de bom, é nota máxima mesmo. Como você falou, nota máxima. E foi um prazer falar com você, Nailson Costa. É sempre um prazer, uma honra conversar com pessoas do seu quilate. Companheiro Robervaldo, que é membro também da ASCA, né? ASCA significa o quê, Robervaldo? Associação Cultural Cavernista. Sim, porque tem um C também antes da letra K, não é isso? E você é vice-presidente dessa entidade. Sim. E veio aqui, não poderia deixar de vir prestigiar esse trabalho do seu colega de associação, atual presidente, né? É o Willard Monteiro. O que é que você está achando desse trabalho? É um lindo trabalho, né? Todos os quadros muito bonitos, muito bem feitos, muito bem inspirados. E assim, eu destaco muito esse quadro aqui do algodão, porque retrata a história de Santa Cruz, aqui da nossa região Trairi no passado. Trairi e Potengi, né? Que a gente teve um grande potencial aqui, algodoeiro. E ele assim inspirou-se nisso para nos fazer lembrar essa época tão marcante aqui para nossa região. O Willard ele traz um algo diferente nos tributos a Raul Seixas, que é essa associação entre a arte dele, né, e a arte musical. Exatamente, ele sempre ao final, principalmente quando a banda dele faz parte do evento, ele sempre ao final ele pinta algo referente a Raul Seixas, como nós temos ali as chaves da Sociedade Alternativa, né? Uma que ele pintou no tributo a Raul Seixas de Santa Cruz, de 2012, e outro que ele pintou no tributo a Raul Seixas de Ceará-Mirim, de 2013. Isso é um grande diferencial, né? Aliás, no último tributo que houve a Raul Seixas, parece que vocês também fizeram questão de incluir um trio local, para pegar aquelas músicas nordestinas do Raul, não é isso? Exatamente, Raul Seixas não é só rock, né? Raul Seixas assim, é tido como o pai do rock brasileiro, mas não é só rock. Raul canta brega, Raul canta baião, Raul canta shot, envolve uma série de coisas de vários estilos musicais. E a gente pegou aí o nosso querido trio Arapuá, né, para fazer essa apresentação, usar a arte deles para mostrar algumas músicas de Raul que são tocadas justamente em ritmo nordestino, ritmo de forró, de shot. Esse trabalho de Willard você já acompanha há muito tempo, já é sabedor desse talento dele, já conhecia essas outras obras? Não conhecia as outras obras. Sabia sim que ele era artista plástico, mas nunca tinha visto essas outras obras dele não, primeira vez. Está de parabéns o artista e muito obrigado aí pelas suas palavras. Obrigado a você. Estamos aqui agora com o Willard Monteiro, né, a estrela principal deste evento de hoje à noite. O Willard Monteiro, que é artista plástico, também é cantor. Você também é poeta? Não, eu costumo dizer que eu não herdei esse talento do meu pai. Eu não tenho muita familiaridade com as palavras quanto ele. Agora você também compõe algumas músicas, não é isso? Sim. Mas isso aí vem mais do envolvimento com a música. A gente vê as coisas que andam acontecendo, a gente sente aquela ausência de boas músicas, principalmente nos dias de hoje, e a gente ousa, né, extrair dos sentimentos alguma coisa que possa fazer parte da música, né? E, junto com a música, poder completar, se tornar alguma coisa concreta, né? Há quanto tempo, Willard, você descobriu esse seu pendor para as artes plásticas? Eu costumo dizer, Gilberto, que isso aí foi aos 9 anos de idade. Eu fiz 3 desenhos. Eu fiz um sol, fiz uma casa e um foguete. Eu sempre fui bem caprichoso nessa parte de pintar. Mesmo aos 9 anos ele ficou bem pintadinho. Porém, eram coisas simples, né? Então eu fui e mostrei aos meus pais, que estavam sentados já almoçando. E eles tiveram uma admiração fora do comum
né, com aquele simples desenho. Eles tiveram essa admiração. Então, eu acho que esse foi o pontapé inicial para que eu pudesse criar gosto pelas artes plásticas, né, pelas cores, pelas formas, né, pela figura. Eu acho que esse foi o início de tudo. Então, Ilardi, você, pelo que eu observei, você se vale de técnicas variadas para fazer suas obras, é isso? Isso mesmo. A gente busca mais... Eu extraio aquilo que me inspira no momento, né? As minhas telas, elas são pintadas... Quando eu vou pintar, eu já tenho uma coisa pré-determinada, né? Eu olho para a tela em branco, eu já sei já o que é que eu vou fazer nela, né? Eu não vou jogando as tintas e ali vai surgindo novas coisas. Não, eu já sei o que é que eu vou fazer nela. Então, eu acho que isso aí. No momento de inspiração, eu vejo se faço no realismo, se faço no cubismo e no lado impressionista ou expressionista. Então vamos dar uma olhada em algumas obras suas e gostaria que você falasse um pouco sobre cada uma delas. Essa obra aqui, por exemplo, o que é que você teria a dizer sobre ela? Isso aqui é um impressionismo, né? Ele retrata mais a questão da diferença de classes sociais que existe nas grandes metrópoles, né? A gente vê que hoje belas cidades aí, grandes cidades, principalmente as capitais, a pobreza, a miséria ainda é muito presente, né? A gente sabe que a riqueza corre solto nessas grandes cidades, ela é um foco. Sempre as capitais são mais vistas, né, com um capital muito mais alto, mas no meio de toda aquela riqueza que gera no mercado dessas grandes cidades, a miséria ainda é presente. Então eu quis mais retratar por que tem tanta diferença ainda numa cidade que gera tanto dinheiro, né? Aliás, o nome da obra é Miséria, não é isso? Isso mesmo. Fale um pouco agora sobre esse quadro aqui para nós. Aqui você já se valeu de uma técnica diferente daquele quadro ali? Sim, aqui já é mais voltado mais para um cubismo, né? Então, eu costumo dizer que isso aqui é o meu xodó. Eu sempre fui fascinado por anos 80, né? Essa tela aqui, eu quis mostrar um pouco dos objetos que podiam fazer tanta diferença na nossa vida, né? Naquela época. Aquela época que nós chamamos de anos incríveis, nós que tivemos o prazer, né? Nós tivemos o prazer de viver essa época. Então, eu retratei aqui, em forma de cubismo, esses objetos que fizeram parte, que marcaram os anos 80. Queria que você citasse aqui para nós algum pintor internacional que lhe serve de inspiração. O George Braque, o Pablo Picasso, Picasso para mim é o professor, né? Eu tento, porém é muito difícil a técnica dele, mas isso não tira a admiração que eu tenho dele, né? Que eu tenho por ele. Então, o internacional, eu cito esses dois, George Braque e o Pablo Picasso. Alguns dizem que o Pablo Picasso pintava como uma criança. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Já ouvi muitas histórias do Pablo Picasso, realmente era desse jeito. A forma que o pincel, né, deslizava nas telas era impressionante. Ele era como se ele estivesse brincando mesmo, na verdade. Era uma coisa... Quando a gente acompanha aqueles documentários sobre o Picasso, tem muito vídeo, né, dos registros que falam isso. Aí você consegue colocar algum traço do Picasso nos seus quadros? Você tem essa preocupação? Sim, eu costumo mais buscar a preocupação que ele tinha em retratar as suas ideias, né? Eu acho que o Picasso ele não dava importância para a forma real, né, da figura. Ele simplesmente mostrava os seus sentimentos através de uma figura, né? E apenas de uma figura ele podia falar várias coisas, e eu acho que isso é o que mais encanta no Picasso, é justamente isso. Esse quadro aqui que estamos diante dele, Isabela, se refere a alguém especial? Sim, Isabela foi uma pessoa com quem eu me relacionei há alguns anos, né? Eu tive muito contato.
E esse quadro, ele fala, ele numa forma expressionista, ele fala algumas coisas que fazia parte da vida dela, né? Era isso aqui, eu até falei para ela, quando eu pintei, que isso aqui era um pedacinho dela, né? Então, Isabela é um quadro que fala de alguns gostos, desejos, algumas emoções, alguns sentimentos da própria Isabela. A técnica desse quadro aqui, ele foi feito como assim? Dê assim uma ideia. Usou pincéis? Isso aí foi só com pincéis, né? Isso aqui é importante até falar que isso aqui foi o segundo quadro que eu pintei, né? Depois que eu comecei a mexer com a tinta acrílica, né? Essa aqui foi a segunda tela que eu pintei. Ele é muito significativo para a minha carreira. Por que você tem essa preferência pela tinta acrílica? Assim, qual a razão de ser? Eu tenho problemas respiratórios e a tinta óleo tem um cheiro muito forte. Então, por isso, o acrílico ele tem um cheiro mais maleável para se trabalhar. Eu acredito que todos os artistas que buscam trabalhar com a tinta acrílica devem sofrer o mesmo problema que eu. Não é fácil pintar com acrílico, até porque ele é uma tinta que seca muito rápido, né? E isso dificulta alguns trabalhos. O tinta óleo você pode mexer na figura, na obra, até depois de 30 dias ela ainda vai estar lá, né, um pouco úmida. Mas a tinta acrílica não, ela seca em segundos. Mas mesmo assim, para quem tem problemas de saúde, para quem é alérgico, é preferível trabalhar com a tinta acrílica. Certo, e fale um pouco sobre essa pintura aqui. Eu vi um vídeo do Raul Seixas cantando uma canção onde ele abria a sua camisa e com o batom ele desenhava o símbolo da Sociedade Agroótica Cavernista, que é justamente essa chave, né? Eu fiquei muito emocionado com aquilo me tocou muito quando ele apresentou esse símbolo naquela forma, tomado pela emoção da música que ele estava cantando, que era a Loteria da Babilônia. Então, eu gostaria de fazer a mesma coisa, quer dizer, mostrar o símbolo da Sociedade Agroótica Cavernista, porém não da forma do Raul, que o Raul continuasse único, né? Então eu busquei no meu talento com as artes plásticas e ousei me fazer isso aqui no final do show. Verdade. Olha, o seu trabalho, com certeza, entrevistamos aqui algumas pessoas e chamou a atenção de todos que aqui vieram, né? Aliás, você teve uma preocupação, me permita aqui revelar isso aqui, você teve uma certa timidez ao preparar essa primeira exposição, não é? Mas a qualidade do seu trabalho não deixa a desejar de maneira nenhuma e realmente daria para você ter convidado a população inteira, né? Apesar de você ter convidado pouca gente, mas muita gente compareceu aqui a essa exposição. E eu percebi que aqui foi chamada a atenção demais para essa pintura de Raul, né? O que eu achei interessante é que isso aí você fez com os dedos. É verdade. Tem algumas técnicas, né? Alguns detalhes das telas a gente não consegue com o pincel. Então essa tela eu pintei com os dedos, eu adicionava a tinta e fazia com os dedos, eu esfumei, né? Esfumei a tinta na tela com os dedos. Foi a única forma que eu encontrei para dar esse efeito que eu já imaginava, que eu buscava, né? Eu tentei fazer com o pincel, mas eu não consegui. E só consegui com os dedos e saiu do jeito que eu queria mesmo. Saiu perfeito, saiu muito bom. Realmente chamou muita atenção. Isso aqui é uma tela parecida com essa outra aí, né? O objetivo seria representar a mesma coisa. Uma das pinturas de Willard Monteiro que chamou muita atenção, assim, pela alma, né? Pela alma que transmite, é essa pintura sobre o mestre Antônio da Ladeira, que foi feita na finalização de um show em tributo a Raul Seixas. Fale um pouco sobre essa pintura aí. Na verdade, essa não foi um tributo a Raul Seixas, foi um show, né, onde nós apresentamos o nosso repertório de trabalho mesmo, aquele repertório diversificado. No caso era a banda Geração Perdida, né? A banda Geração Perdida. Então, fazia uns 30 dias já da morte de mestre Antônio da Ladeira. E é um cara que merece todo o respeito, né, não somente da região do Trairi, como de todo o Brasil, por ter carregado
durante toda a sua vida a cultura boi de reis, né? Então, nada mais do que justo ele receber essa homenagem, né, de todo Santa Cruzense, mas especificamente de mim, eu busquei homenageá-lo dessa forma, pintando da maneira que ele era mais importante, né, que era justamente dançando com o boi de reis. Aí você idealizou essa pintura antes, que você falou que sempre idealiza o que vai fazer, não é isso? É verdade. Essa pintura, eu já, como eu disse, eu olho para a tela em branco e eu já tenho uma base já do que vou fazer. Ela deu muito trabalho, como eu estava falando, a tinta acrílica, ela seca muito rápido, porém, na hora da urgência, né, como eu disse, ela foi pintada no palco. Então faltou água na hora e deu muito trabalho, eu demorei muito para poder fazer, porque a tinta secava rápido, eu usei as mãos, né? Mas ela foi feita, é importante eu explicar, que ela foi feita em 2 etapas, né? Não tive condições de concluí-la no palco, ela foi iniciada no palco, porém eu tive que concluir depois, no outro dia em casa. Dá um acabamento nela, né? Exatamente. Falar sobre essa pintura aqui, Barcos 2. Barcos, eu sempre fui fascinado por marinas, né? Marinas é um tema onde tem mar, tem barcos, navios, essas coisas de embarcações. Eu acho também uma característica minha sempre frisar o pôr do sol. Eu sempre fui fascinado pelo o astro-rei, né? O sol. Então, o entardecer, ele sempre me traz uma paz, uma satisfação de um dever cumprido, né? Então, esse trabalho foi feito também, isso foi o meu primeiro trabalho espatulado, onde eu quis retratar a chegada dessa embarcação como um detalhe de um dever cumprido, né? Onde as pessoas saem para a sua atividade diária e voltam para o aconchego da sua casa. Então isso aqui justamente, ele retrata isso. Que pintores brasileiros você admira? O pintor brasileiro que eu tenho mais fascínio é o Portinari. Como eu estava falando, né, assim como o Picasso, o Portinari ele não dá tanta importância para a forma realista, né? Ele simplesmente, através das suas formas, das suas pinturas, ele expressiona, né, os seus sentimentos, né, nas telas. Então eu busco mais isso hoje em dia. Eu tenho muita admiração por isso. Porém, eu mostro a parte realista também, né, para mostrar também também um talento, né, envolvido nessa minha ousadia com as artes plásticas. Essa pintura aqui também chamou muita atenção das pessoas que aqui compareceram, né? E você fala aí um pouco sobre o processo de produção dessa pintura e os motivos que levaram você a fazê-la. Eu sempre tive vontade, Gilberto, de fazer uma pintura que retratasse um pouco Santa Cruz, né? Então, eu busquei coisas do passado. Então, a colheita de algodão é uma coisa, foi um movimento que viveu em Santa Cruz entre a década de 1950, 60 e 70, né? Foi muito forte isso aí, era o que movimentava a economia não só de Santa Cruz, como de toda a região. Então, o meu fascínio pelas serras, principalmente a Serra Samambaia, eu sempre tive vontade também de pintá-la. Então, eu juntei tudo isso num ângulo que ela pudesse ser vista, né? Então, ela retrata justamente uma época onde Santa Cruz estava em fase de crescimento, né? Que nunca para de crescer uma cidade em si, né? Mas eu acho que o que mais movimentou a cidade nessa época foi justamente o algodão, que era chamado de ouro branco, né? Então, nada mais justo do que você falar um pouquinho da história da cidade através das tintas. Você tem outras pinturas além dessas aqui? Sim, eu tenho outras pinturas, eu tenho desenhos em grafite também, porém não deu para trazer tudo para cá, até por causa do espaço, né? Mas, tem outras pinturas que já
tem os seus donos e eu não consegui pegar para poder expô-las, né? Inclusive você também faz algumas esculturas, né? Pelo menos já vi uma, achei bem interessante. Eu usei, né? Eu me ousei a fazer alguma coisa e acabou saindo. Eu fiz um curso de esculturas. Eu adorei trabalhar com argila, né? É muito interessante, é muito bom trabalhar com argila. Eu fiz algumas peças, porém eu não trouxe para a exposição porque eu queria mais mostrar o acrílico sobre tela hoje, né? Mas eu já usei fazer umas esculturas e saiu até bacana. Com certeza, Willard, numa segunda e numa terceira exposição vai ter muita coisa, né? Porque realmente eu já vi alguns trabalhos desse assim feitos em grafite e são muito lindos, perfeitos, né? Quando você quer fazer uma obra assim realista, você faz com qualidade. Eu sou testemunha disso. Agora fale um pouco sobre essa pintura aqui. Isso aí é uma obra também de um estilo criado por Pablo Picasso, né? Que é o cubismo sintético. O cubismo sintético ele quis adicionar mais cores nas obras que ele fazia. Então ele encontrou na parte da colagem, né? Aqui fala sobre a falta de privacidade que tem um artista com relação às redes sociais, com os jornais, revistas, essas coisas que ele é muito perseguido através da mídia, né? Então, Renato Russo em Manchetes, ele fala justamente sobre isso aí, sobre uma vida de um artista sem privacidade, né? Que está sempre em foco daquele que quer anunciar aquilo que anda acontecendo na sua vida pessoal. E Renato Russo é um artista que eu admiro muito, desde criança. Nós fazemos a todo ano uma homenagem chamada Tributo à Legião Urbana, e isso em nome do Renato Russo. E essa obra ela é muito importante, ela é uma das obras que eu mais me sinto feliz de ter feito. É justamente essa daqui, Renato Russo em Manchetes. Então a técnica, além de colagem, o que é que mais? Qual é o processo aí todo? É um colagem e volta também para o cubismo, né? Onde as formas, a forma real não é importante, e sim o que anda, né? O que tem ao em volta de toda a tela, né? O que tem jogado na tela como um todo, digamos assim. Beleza, Willard, parabéns para você, rapaz. Eu achei fantástico essa sua primeira exposição. Você sabe que eu era uma das muitas pessoas que viviam sugerindo a você que fizesse essa primeira exposição, não é isso? E temos certeza que numa segunda você vai trazer muito mais coisa, porque a sua obra é bem mais vasta do que essa daqui. Parabéns pelo seu trabalho.